Em outubro de 1964, a cantora Nara Leão deu uma entrevista bombástica para uma revista afirmando: "Chega de bossa nova. Chega de cantar para 2 ou 3 intelectuais uma musiquinha de apartamento." Para quem era chamada de musa da bossa nova, contra a vontade dela, diga-se, aquilo era um rompimento violento, ou parecia ser. Nara tinha se aproximado do que na época se chamava de samba autêntico, de compositores como Zequete, Cartola, Nelson Cavaquinho e Elton Medeiros. O marco da aparente ruptura da Nara com a bossa nova foi o seu primeiro LP. Quando perguntaram para o Tom Jobim o que ele achava da entrevista da Nara renegando a bossa nova, ele respondeu: "Autênticos são o Jequitibá e a Avenca. Mas não é autêntico o Jequitibá ser Avenca e vice-versa." Nara diria a amigos que se arrependeria pela contundência da entrevista e procurou Jobim e Vinícius para se explicar. Mas qual jovem não se rebela, em algum momento, contra a geração que o precedeu? Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, e esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar a série O Arranjo e assim colaborar para eu manter o programa. A partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/oarranjo. Diz que Fui Por Aí foi, provavelmente, o primeiro grande sucesso de Nara Leão. É uma parceria de Hortêncio Rocha e Zequete. Nascido José Flores de Jesus, Zequete ganhou seu apelido quando a sua mãe trabalhava como doméstica e tinha que deixar o filho com as irmãs enquanto estava trabalhando. Quando a minha mãe chegava para me visitar, perguntava para minhas tias assim: como é que é? O Zé ficou quieto? O Zé ficou quietinho? Não fez nenhuma arte? Zé quietinho. Acabou Zequete. Zequete nasceu e cresceu no subúrbio, mas frequentava os botequins e sambas dos morros e virou um cronista da vida nos morros e da boemia carioca. Não tocava nenhum instrumento. Compunha as melodias se acompanhando numa caixa de fósforos, e mesmo assim compôs melodias rebuscadas. Era da ala de compositores da Portela desde os seus 20 anos, mas a sua carreira deslanchou quando ele tinha 34 anos e Jorge Goulart gravou um dos seus grandes clássicos, A Voz do Morro, em 1955, com arranjo de Radamés Inátali. Eu sou o céu, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Participou como ator em filmes de Nelson Pereira dos Santos e também no musical Opinião, cuja música título é uma composição sua. Nesse musical ele atuou ao lado de Nara Leão e João do Vale. Nesse vídeo eu vou analisar a versão de Nara para Diz Que Fui Por Aí, com arranjo e violão estupendos de Geraldo Vespar. Roberto Menescal ia fazer 15 anos e era o rei do Posto 4 em Copacabana. Tinha uma turminha boa, composta por um monte de garotos e 4 meninas. 3 desses amigos eram filhos da atriz Mara Rúbia, conhecida vedete do teatro de revista, que ofereceu a sua casa para a festa dos 15 anos do garoto Roberto. Mas faltavam meninas na turma, não dava para fazer uma festa com 4 garotas só. E o Menescal resolveu sair na rua convidando as meninas na saída dos colégios. Aí eu atravessava e ia lá, olha... Sabe quem eu sou? Porque eu era meio conhecido ali no Posto 4, eu achava que todo mundo me conhecia, né? Aí quando eu via a Nara, que eu via sempre ela passando, ela era menina, atravessei correndo, fui lá: oi, tudo bem? Tudo bem. Sabe quem eu sou? Ela falou: não sei não. Ela veio assim, né? Pois é, vai ter uma festa, eu expliquei. A gente vai sim. Vai mesmo? Vai, a gente vai, vamos nós duas, tal. O que acontece é o seguinte, a gente só se conhecia com aquele uniforme, né? Ela com aquele uniformezinho, a gravatinha, né, pretinha aqui e tal, blusa branca. Aí, de repente, eu abro a porta, toca a campainha, eu abro a porta, aquela mulher, né? Pô, com aquele vestido azul piscina, né? Até os pés e tal. Bobeou um pouquinho, eu tirei ela para dançar. Aí começamos a conversar um pouquinho, então ela muito inteligente, né? Muito clara, assim. Eu, bobalhão total, mas ela é muito inteligente. Nara nasceu em 1942, em Vitória, Espírito Santo. Mais um ano depois, a família se mudou para o Rio de Janeiro. O pai advogado e a mãe professora deram uma educação muito livre para ela e para sua irmã, Danusa. Era uma família que a própria Nara classificava de especial, com poucas regras, onde se não comemoravam aniversários, Natal, Réveillon, não se tinha obrigação de se sentar na mesa para almoçar. Era uma família sem as convenções da sociedade dos anos 50.
O pai não dava importância para estudo formal, faculdade. O importante para ele é que as filhas trabalhassem e não ficassem dependentes de marido. Nara afirmou que foi uma adolescente problemática, com muitos problemas existenciais. A personalidade exuberante da sua irmã, Danusa Leão, 9 anos mais velha, de uma certa forma a intimidava. Aí ela entrava, é pai, mãe, e não sei o quê. Né? Aí a Nara ficava assim, ficava olhando de longe. E ela já não falava nada. Né? Aí ela falava, oi, Narinha, tudo bem? Oi, Roberto, né? Oi, mas, sabe, era uma coisa assim, né? E ela ficava, segurava a blusinha assim, ficava, você via que era uma coisa de timidez dela, mas uma coisa também intimidadora da Danusa. Tomava conta do pedaço, sabe? Era sempre Danusa. Nara gostava das artes, gostava de desenhar e de música, fez aulas de pintura e de piano, até descobrir o violão. Eu ganhei o violão quando tinha 11 anos e começava a tocar. Eu, Menescal, a gente tinha aula junto com o Patrício Teixeira. Patrício Teixeira era um cantor e instrumentista. Foi um personagem importante da música brasileira nos anos 1920 e 30. Trabalhou com Pixinguinha e Donga e também se dedicou a ser professor de violão. Nara continuava a surpreender Menescal com a sua cultura, apesar de ser 5 anos mais jovem. Foi Nara quem apresentou o jazz para ele. Ela ficou impressionada que ele nunca tinha ouvido uma banda de jazz. Vai lá em casa, a gente ouvir um pouco de jazz. Ouvir o quê? Eu nunca tinha ouvido falar em jazz, né? Quando Nara se mudou com os pais para um amplo apartamento na Avenida Atlântica, de frente para o mar, os amigos da Nara e do Menescal começaram a se reunir na sala do famoso apartamento, que já foi citado tantas vezes aqui no programa. Aqui era o verdadeiro clube da Bossa Nova, a casa de Nara Leão. Nara sempre negou que ali tivesse nascido a Bossa Nova, mas é um fato que um certo grupo se reunia sempre lá, e desse grupo faziam parte Menescal, Carlos Lyra, Chico Feitosa, Luiz Carlos Vinhas e Ronaldo Boscoli. Boscoli era bem mais velho do que a turma, mas resolveu aceitar o convite do Menescal para conhecer uma turma jovem, que fazia uma música nova. Quando Boscoli tocou a campainha, quem abriu foi a Nara. Segundo ele contou em seu livro de memórias, foi amor à primeira vista, pelo menos para ele. E eles começaram a namorar, ele com 28 anos e ela com 15. Nas reuniões, Nara cantava muito pouco. Os amigos não viam nela um talento. O próprio Boscoli não via nela qualidades como cantora. E sempre deixou isso claro para Nara. Ela chegou a dizer que achava que só permaneceu no grupo por causa do apartamento e por sua excelente memória. Nara sabia de cor todas as letras, melodias, todos os acordes, e quando alguém se esquecia de alguma música, era sempre a Nara que lembrava. No primeiro show da Bossa Nova na Faculdade de Arquitetura, Nara estava lá, mas sequer foi cogitada para cantar. Sua estreia foi no dia 13 de novembro de 1959, há 2 meses de completar 18 anos, no segundo show da Bossa Nova, na Escola Naval. Foi Silvinha Telles que a apresentou. Quero apresentar para vocês um dos mais novos elementos da Bossa Nova e que faz hoje a sua primeira apresentação em público. Se é tarde, me perdoa, trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Nara afirmou no seu depoimento para o Museu da Imagem do Som que entrou em pânico, cantou de costas para o público e quase chorando, mas foi muito aplaudida. O namoro com Boscoli seguia firme. Era provável que eles se casassem, mas não acabou nada bem. Boscoli se envolveu com a cantora Maísa, então uma das maiores estrelas da música brasileira. O caso chegou aos jornais e o namoro acabou. Nara rompeu com Boscoli e, por consequência, com a Bossa Nova. A fase da turma no apartamento da Nara Leão acabou ali. Roberto, tem uma coisa, eu pensei muito. Eu vou acabar com o negócio das reuniões da gente, do grupo da gente. Porque o Ronaldo é meio cabeça da coisa, ele que manda, ele que faz o negócio todo. Então, só tem um jeito, é separar totalmente do Ronaldo, só assim que eu vou conseguir terminar com ele. E foi assim. Quem também estava brigado com Boscoli era Carlos Lyra, mas por outro motivo que envolvia as gravadoras Odeon e Philips, como eu contei no programa sobre a música Coisa Mais Linda. Nara e Carlos Lyra se reaproximaram, e Lyra fez um convite para Nara participar de um espetáculo com ele e Vinícius de Moraes. Vinícius e Lyra compuseram uma comédia musical chamada Pobre Menina Rica. Mas antes de fazer a peça propriamente dita, eles lançaram as músicas num show, que foi chamado de Trailer. A direção geral era de Aloysio de Oliveira, e a direção musical de Elmir Deodato, e o espetáculo foi na boate O Bom Gourmet, de Flávio Ramos. Nara, nessa época, namorava o cineasta Rui Guerra, e com ele vieram novos amigos, como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Cacá Diegues, cineastas ligados ao cinema novo.
todos cineastas e intelectuais de esquerda. E segundo Carlos Lyra, o cinema novo politizou Nara Leão. Quando fui fazer meu primeiro disco, eu rompi com a bossa nova. Porque foi uma fase, para mim, pessoalmente, que eu descobri um outro lado da vida e do mundo, que não era só o sorriso, a flor e o amor. E eu fiquei muito impressionada com coisas que eu não sabia e que eu descobri naquele momento. Eu descobri que havia fome, eu descobri que havia morro, eu descobri que havia pessoas pobres, porque eu nunca tinha me dado conta. Carlos Lyra já estava politizado desde o fim dos anos 1950, quando trabalhou em São Paulo com Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, no Teatro de Arena. Junto com Oduvaldo Viana Filho e Ferreira Goulart, Carlos Lyra fundou o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, o CPC da UNE. Lyra era o diretor musical. A ideia de Lyra era levar a bossa nova para as ruas, mas principalmente trazer a música do povo para a classe média. O CPC da UNE promoveu shows com grandes sambistas, como Cartola, Nelson Cavaquinho, Zequete, Ismael Silva e outros mais, para apresentar a verdadeira música do povo para os estudantes burgueses, como se dizia na época. Todos esses grandes nomes estavam, naquele momento, completamente ignorados pelas gravadoras e pela grande mídia. Carlos Lyra fez diversas reuniões com esses compositores na sua casa e gravou muitas fitas com o repertório deles. Mais tarde, Carlos Lyra passou essas fitas para Nara Leão, e algumas músicas do primeiro LP da Nara vieram desse material. Aloysio de Oliveira tinha convidado Nara para gravar um disco pela sua gravadora, a Elenco, e estranhou o repertório que ela selecionou, misturando Baden Powell, Carlos Lyra e Vinícius de Moraes com sambas dito autênticos. Aloysio esperava um repertório de bossa nova mais clássico, e não os sambas que a Nara escolheu, que não tinha nada a ver com a imagem de garota de Copacabana, que a ex-musa da bossa nova representava. Na época do lançamento do disco, ela deu uma declaração para o seu então cunhado, o jornalista e compositor Antônio Maria, que dizia que inventaram uma personalidade artificial para ela, que nunca foi musa de nada e de ninguém. O que ela sempre teve foi uma inteligência artística, um faro único. Segundo o biógrafo de Nara, Sérgio Cabral, a Nara tinha uma intuição impressionante para o novo em matéria de música popular. Em toda a sua carreira, nunca saiu atrás de qualquer novidade. Sempre foi a original. Sempre se antecipou às modas. Muitos acharam, equivocadamente, que a Nara tinha abandonado a bossa e ido para o outro lado, para o lado do samba tradicional, quando na verdade ela estava indo para frente, ajudando a formatar o que chamamos hoje de música popular brasileira, a MPB. Aloysio de Oliveira disse numa entrevista ao jornalista Tarek de Souza que diz que Fui Por Aí é um samba estilizado, um samba bossa nova. Sérgio Cabral discorda e dá bons argumentos. Diz que esse samba nasceu na quadra da Escola de Samba da Portela, onde Zequete fazia parte da ala de compositores, como eu comentei antes. A primeira parte, Se Alguém Perguntar Por Mim, etc., que seria uma espécie de refrão da música, foi composta por Hortêncio Rocha para ser cantado na quadra da escola. Era o que se chamava um samba de terreiro. Foi cantado muitas vezes na quadra e já era conhecido por muita gente quando Zequete fez a segunda parte do samba. Tem um violão para me acompanhar. O que deu ao samba um caráter mais estilizado, bossa novístico mesmo, foi o violão incrivelmente moderno de Geraldo Vespar. A harmonia, os acordes tocados por Vespar não tem nada a ver com os acordes tocados nas quadras de escola de samba. É uma outra linguagem, totalmente diferente, jazzística. Não é melhor nem pior, é apenas outra linguagem, diferente. A sorrir eu pretendo levar a vida. Com o distanciamento dos anos, fica difícil entender porque esse disco foi considerado na época uma ruptura tão grande com a bossa nova. Esteticamente não foge dos parâmetros da bossa nova. Um samba cantado de forma suave, sem arroubos, com uma instrumentação econômica. Nesse caso, bem econômica. Apenas o violão de Geraldo Vespar, o contrabaixo de Gabriel Bezerra e a bateria de Juquinha. Não era uma composição de alguém ligado ao movimento, mas isso não quer dizer nada. João Gilberto gravou a vida inteira, desde o seu primeiro disco, muitos sambas compostos na década de 1940. Músicas de Geraldo Pereira, Bide Marçal, Dorival Caymmi e Ari Barroso. Sim, o violão de Geraldo Vespar não tem nada a ver com o violão de João Gilberto em termos de batida. Para comparar sem querer comparar, o violão de Baden Powell nunca foi um violão João Gilbertiniano, e nem por isso foi alguma vez rotulado como anti-bossa nova. Era um seguir em frente, e além, seguir adiante na linha evolutiva da música popular brasileira, como diria poucos anos depois Caetano Veloso, na época da Tropicália. Lindoneia, cor parda, frutas na feira, lindoneia, solteira.
No samba se usa muito, ainda hoje, a expressão a primeira do samba e a segunda, que são, claro, a primeira e a segunda parte da música. Normalmente a primeira é o refrão, a parte que se repete, e a segunda é um desenvolvimento do tema, que pode ou não ter mais de uma letra. No caso de Diz que Fui Por Aí, a segunda parte tem uma letra só. Essa gravação tem uma introdução de 6 compassos e segue a música inteira. Aí repete a introdução e depois a primeira parte de novo. Para fechar a música tem de novo a introdução, só que agora pela metade. Começa com 2 blocos de convenção e uma frase ascendente de violão. O violão faz quase sempre uma resposta da melodia. Tem a frase melódica, o canto, e no espaço antes da próxima frase, o violão responde. Baixo e violão tocam a mesma melodia, é uma convenção. Convenção é quando todos tocam juntos um ritmo determinado. Eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar. Para seguir para a segunda parte, o violão toca algo bem parecido com o violão de Chega de Saudade, quando vai para a segunda parte também. A diferença é que aqui vai para um acorde menor. Tenho muitos amigos, eu sou popular. A bateria fazendo ritmo só nos pratos de contratempo. A saudade me dói, em meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí. De novo os 2 blocos de convenção. E a frase ascendente de violão. Se alguém perguntar por mim, continuam as respostas do violão. levando um violão, de novo a convenção, e a bateria acompanha o ritmo. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois. E para acabar, de novo os 2 blocos de convenção. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de R$10 em apoia.se/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. Em 1950 havia 2 milhões de nordestinos vivendo fora dos